Senhor precisa trazer à luz, né? E Deus hoje trouxe à luz algumas coisas sobre esta palavra. Eu vou ler Êxodo capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e do nome da outra Puá, e disse: quando ajudares no parto as hebreias, e a vide sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Aleluia! O decreto do rei não pôde ser maior do que o decreto do Senhor. Elas não cumpriram o que o homem disse, porque elas temeram um Deus que era dono da vida, e ali elas preservaram a vida dos meninos. Vamos ler agora capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e o tomou. E abrindo-a, viu a um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos hebreus é esse. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-no, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, a trouxe a filha de Faraó, a qual adorou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. A igreja pode se assentar. Irmãos, os planos de Deus não podem se frustrar. Existia aqui um decreto de morte sobre os meninos pelo rei do Egito. E ele foi ali e falou para aquelas parteiras, todas as vezes que elas fossem ajudar as mulheres hebreias, que elas não, se fosse menina, preservasse a vida, mas se fosse menino, que elas deveriam matá-los. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e para que se cumprisse o propósito na vida de Moisés, Deus teve que salvar outros. E assim é comigo e contigo. Deus tem um propósito na minha e na sua vida, e através da minha e da sua vida, outros vão ser poupados, outros vão ser alcançados através da minha e da sua vida. Assim foi com a vida de Moisés. Deus poupou para poupar a vida dele, poupou também os outros meninos. E as parteiras, elas não cumpriram porque elas tiveram temor de Deus, mesmo não conhecendo Deus como as hebreias conheciam, mas elas ouviram falar do Deus dos hebreus, e elas temeram esse Deus e não cumpriram o decreto de morte sobre aqueles meninos. E Deus trabalhou comigo hoje pela manhã, e eu tinha na minha mente algumas coisas que Deus teve que quebrar, porque às vezes a gente assiste filmes, né, desenhos animados, e às vezes a gente não escuta alguns pregadores falando, né? E Deus é dono de fazer comigo algo que eu acho tremendo, porque eu sou muito assim. Às vezes alguém fala alguma coisa comigo, eu digo assim: está escrito na Bíblia? Se está escrito, eu vou acreditar. Se não está, eu não creio não, porque tem coisas que é invenção humana, e às vezes tem muita teoria de muitas coisas que não tem
não é pautada na Bíblia. Eu sou muito fiel à palavra, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. A Bíblia tem muitas promessas para mim e para a sua vida. Nós é que não sabemos utilizá-las. Se nós passássemos a orar em cima dessas promessas e crendo fielmente que elas iriam se cumprir na minha e na sua vida, nós seríamos muito mais abençoados. É porque a nossa fé ainda é muito pequena. E nós temos que aprender a lidar com a palavra. Nós temos que ser forjados para uma guerra. Muitas vezes nós não entendemos a batalha espiritual que existe no nosso redor. E como é que eu venço essa batalha espiritual? Através da palavra. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu o diabo através da palavra. Assim temos que ser eu e você. Nós temos que vencer as nossas lutas e as nossas guerras através da palavra de Deus. Porque nós somos o que Deus diz que nós somos. E nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. E que aquele que nos amou é Cristo Jesus, que deu sua vida por mim e por ti. E aí, Deus foi trabalhando comigo hoje pela manhã, porque na minha cabeça, irmãos, eu achava que a mãe tinha colocado Moisés dentro do cesto e que ela tinha colocado ele dentro do rio. E que Moisés tinha andado naquele cesto pelo rio afora até ser encontrado. E aí eu lembrei que eu vi um filme chamado Rei do Egito, que é um desenho animado, onde aparece isso, aparece o cesto de Moisés. Só que aí eu fui pesquisar na Bíblia do pastor, o pastor tem uma Bíblia lá em casa de estudo, que eu descobri que do Egito para a terra onde eles moravam, eles estavam em Goza, eram 100 quilômetros. E era o contrário. O Egito era mais alto do que onde eles estavam. Então o rio corria de cima para baixo. E como é que Moisés ia fazer o caminho contrário, subindo no rio? E aí Deus foi trabalhando comigo. E eu fui para a palavra. Eu perguntei para o pastor assim, ele estava lá no quintal. Eu falei, Davi, aonde que está a palavra que diz que Moisés foi colocado lá dentro do cesto? Aí ele falou assim, Êxodo. Eu falei, tá bom, vou procurar. E eu peguei a palavra para ver. Ele desceu ministrando no meu coração. Joquebede, ela era uma mulher guerreira. A palavra vai dizer que ela escondeu o filho por 3 meses. Irmãos, e aí ela não podia ser tão relaxada de colocar seu filho dentro do rio. Ela trabalhou com ele, ela betumou, ela cuidou daquele local onde Moisés seria colocado. E você imagina uma mãe escondendo um filho por 3 meses. A criança chora, gente. A criança tem fome. A criança tem dor, tem cólica. E aquela mãe, a palavra vai dizer que ela escondeu esse filho. Porque ele era formoso. E porque Deus tinha um plano na vida dele. E aí, ela coloca ele na beira do rio. Ela não coloca ele dentro do rio. Ela coloca ele na beira dos juncos. E ali, a irmã, que Moisés era o 3º filho dela, ela já tinha Arão e Miriam. E aí ela vai deixar aquela criança ali. E a menina permaneceu ali vigiando. E não foi Moisés que foi até o Egito, é o contrário. A filha de Faraó, que desceu até aquela região para se banhar e levou com ela as suas servas. Ela que estava passeando ali naquele lugar. E ela viu ali Moisés. E o que eu quero te dizer? Quando Deus quer te enxergar para cumprir algo na sua vida e na minha vida, não importa que você esteja dentro de um cesto, escondido atrás de uma parede, escondido atrás de uma pilastra, que você esteja dentro do seu lar, que você esteja passando a maior prova da sua vida, onde você diz que eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver com ninguém. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai usar quem Ele quer, da forma como Ele quer, para te achar. Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua e a minha vida. Nós podemos nos esconder do homem, mas de Deus não.
Pastor Davi tem um testemunho que quando a mãe dos meninos foi embora, ele levou os meninos com ele, com ela. Natan tinha 8, Danilo tinha 4. E ele se culpou e se trancou por uma semana. Porque a gente questiona mesmo, é normal a gente se enfraquecer. E ele ficou ali retraído, trancado, dentro de casa. E olha o que Deus faz. Deus usou a televisão. Deus usou o homem mais ímpio que eu conheço, Faustão, para falar com o pastor. Então, às vezes, as pessoas falam assim: a pessoa falou comigo, pareceu uma pessoa no meio da rua, falou alguma coisa comigo. E eu falo assim: acredito, porque Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Porque às vezes nós cristãos não temos tempo, ou às vezes temos medo de falar com alguém. Mas quando Deus quer te enxergar, Ele vai usar quem Ele quer. É verdade. Quando Ele quer te abençoar, não há barreira, não há dificuldade, não é decreto de morte, não é papel escondido dentro de um armário, não é papel arquivado. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai mover as águas e vai fazer com que te enxergue e te abençoe. A sua bênção, ela não vem do homem. Primeiro ela vem do céu. Primeiro Deus decreta a sua bênção lá no céu, para depois ela chegar até a tua mão. E muitas vezes, para que a nossa bênção chegue até nossas mãos, há uma batalha no céu, como houve com Daniel. E às vezes demora para chegar. Eu passei 6 meses num deserto. E eu perguntava ao Senhor no meu coração: Jesus, o que eu fiz? Jesus, o que eu fiz? Jesus, o que eu fiz? O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? Onde eu errei? E Deus falava assim para mim: descansa, descansa. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Deus manda te dizer nessa noite: descansa. Ele ainda não perdeu o controle da situação que você está vivendo. Ele não perdeu o controle. O tempo é dele. Não é da forma como você quer. Para você alcançar aquilo que você almeja, ainda há um processo. É necessário passar ainda pelo processo de tratamento de Jeová. E às vezes o tratamento, irmão, ele dói, ele é doloroso. Às vezes o tratamento do Senhor é para tratar nosso caráter, é para tratar nossa personalidade, é para tratar o seu ego, o seu eu. Às vezes a gente tem que mudar. Nesses últimos meses, nesse mês de abril e maio, eu voltei para o trabalho. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu acho que eu nunca chorei tanto como eu tenho chorado naquele colégio nos últimos tempos. A dor do meu irmão tem doído na minha carne. Quando entra aquelas adolescentes na minha sala tão lindas, eu olho para elas, princesas do Senhor, e eu vejo nos olhos o sofrimento, a dor. E hoje eu falei para Davi assim: Deus tem me mostrado umas coisas muito esquisitas. Eu orei por uma menina essa semana e eu vi uma gaiola de pássaro. E aquela menina dentro daquela gaiola. E eu não sabia do que se tratava. E eu falei: Senhor, me dá discernimento, para que eu possa entender o porquê disso. E hoje eu estava falando com Deus novamente e veio um louvor no meu coração. A gente não sabe cantar. É que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. E às vezes a gente vê pessoas, essa menina é filha de cristãos, ela é evangélica também, mas ela é escrava do medo. O medo da vida, o medo do que vai acontecer no amanhã. É uma crise de ansiedade a cada dia que a faz cortar o próprio corpo, se mutilar. E todas as vezes que eu boto a mão naquela menina para orar,
Eu sinto uma dor no meu coração tão grande, como mãe, como mulher. Eu digo, Jesus, ajuda ela a entender que o Senhor a ama de tal maneira que ainda que o pai e a mãe venham faltar a ela, o Senhor a ama. Ajuda ela, Jesus, a enxergar que o que ela precisa está em Ti. Todas as coisas que eu e você precisamos está em Cristo. Jesus é a paz que excede todo entendimento. Por que andais ansiosos com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer? Por que andais ansiosos com o salário que ainda não caiu na conta? Por que andais ansiosos com a obra de tua casa? Descansa no Pai. No momento certo, chamai, decanto, remasso, remas. No momento certo, Ele vai te abençoar. Deus tem algo tremendo para mim e para você. E o maior presente que o Senhor tem para mim e para você é a salvação da tua alma. É você saber que o que te espera é rua de ouro, mar de cristal. O que te espera é um lugar onde não há mais choro, ruas de ouro, mar de cristal. Ali não haverá pranto, ali não haverá dor, ali só vai existir eu e você e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Aleluia. A dor e o choro serão retirados de nós na Nova Jerusalém. Mas antes de chegarmos à Nova Jerusalém, Deus tem algo comigo, contigo aqui na terra ainda. A palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu não sei as circunstâncias que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor dessa noite, mas eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede a Ele. Eu queria que você se colocasse sobre os teus pés. Eu vou ministrar um louvor sobre a sua vida. E eu vou declarar em forma de profecia que o novo de Deus chegou para mim e para você. Pense no problema que você está vivendo. Pense na barreira que você quer que caia por terra. Pense na doença que você quer que o Senhor cure. Pense no teu filho, que às vezes você tem chorado e buscado a Deus por ele não está aqui hoje. Mas nós vamos começar